Então tá bom, vamos orar para começar? Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo. Eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. Quero agradecer ao Senhor por esse lugar, por a gente ter um lugar que a gente pode estudar, a gente pode aprender, a gente pode louvar e engrandecer seu nome, pode ter a nossa vida transformada pela sua palavra. Eu agradeço por isso e peço que o teu Santo Espírito nos dirija em todas as coisas, no falar, no entender, e que o entendimento disso possa nos levar a crescer cada vez mais na fé, no conhecimento do Senhor, numa vida transformada. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, relembrando rapidamente, a gente para 15 dias, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes quando a gente para um pouquinho, se a gente já não estava compreendendo muito bem, a gente esquece tudo, né? Então comigo é assim, acredito que não deve ser diferente com todo mundo. A gente está estudando então o livro de Filipenses, isso vocês lembram, isso é fácil lembrar. Mas a questão é o que é o tema do livro, o que está envolvido no livro. Então o tema do livro, o grande tema do livro é a fidelidade que está sendo tratada ali, a fidelidade de Deus, a fidelidade das pessoas, exemplos de fidelidade e assim vai. Essa é a ideia. A ideia principal do livro então é ligado a essa questão ética da fidelidade. Então, a gente... Só um momentinho. Pronto. Então, esse é o grande tema do livro. Quando a gente está vendo uma carta de Paulo, a gente vai observar duas coisas em toda a carta que ele escreve, a gente pode ver isso se a gente estudar outras, que existe uma questão da época, que era a forma de se fazer, em que a gente chama de clímax retórico. Quer dizer, o argumento que ele está defendendo, ele vai defendendo um argumento assim, eu começo a falar de uma determinada coisa e chega no ponto alto daquele argumento, o ponto principal do meu argumento, chamado clímax retórico. E o clímax retórico disso, a gente vai passar por ele hoje, que é o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Quer dizer, imagina o seguinte, eu estou tentando convencer vocês de algum assunto. Na medida que eu estou tentando convencer vocês de um assunto, eu começo com argumentos. E eu vou pegando esses argumentos, eu vou tornando esses argumentos cada vez mais fortes. Quando eu chego no ponto alto desse argumento, a gente chama de clímax retórico. Isso é o que a gente vai ver hoje. O clímax retórico é o seguinte, é como se ele estivesse dizendo, é como eu quero que você haja, que atitude eu espero que você tenha, baseado naquilo que eu falei. Então eu começo com um argumento, vou tentando convencer vocês do argumento, e aí eu chego num ponto que eu digo, ó, baseado no meu argumento, é assim que eu quero que vocês tenham atitude. Então isso é o clímax retórico. Claro, tá ruim aí da sua perna, né? Eu acho que quem sabe muito do retórico é a Larissa deve saber, porque advogado deve ter isso, essa questão de começa a argumentar, né, chega num ponto do argumento em que, só que aqui está ligado com atitude. Então, é o que Paulo vai tratar. E para a gente poder só relembrar, qual que era o grande, tinham vários problemas acontecendo de pano de fundo, mas hoje eu queria que vocês se lembrassem de dois. Quer dizer, tinham os problemas que afetavam a igreja, problemas de perseguição, porque eles eram perseguidos pelo Império Romano, que nessa época já perseguia o cristianismo, e existia também um problema interno de relacionamento. Eles eram perseguidos pelo Império Romano, tinha um outro tipo de perseguição que era assim, pessoas que de repente tinham condições de comprar alguma coisa e não conseguiam comprar porque as pessoas não vendiam para ele pelo fato de ele ser cristão. Isso, imagina, afeta. Pensa você que como igreja, você é membro dessa igreja, você chega ali na mercearia da esquina e quer comprar, para você eu não vendo, porque eu não vendo para ninguém daquela igreja. E isso, extrapola isso para Taubaté, né? Você precisa de um médico, o médico não te atende porque você é cristão. Você precisa comprar alguma coisa, então isso, óbvio, afeta a vida de qualquer um. Tinham a perseguição e tinham problemas de relacionamento internos, tinha uma desunião. E é isso que Paulo está
tratando aqui com eles. Tá? Lembrando que Paulo está preso, escrevendo essa carta de uma prisão. Então, esse é o contexto que ele está tratando. Com isso, o livro é dividido, a carta aos Filipenses é dividida em 4 itens. Eu falei no início que o tema principal é fidelidade. Então, o que acontece? No capítulo 1, Paulo ele traz para a discussão a fidelidade de Deus. Então, imagina, eu estou querendo convencer vocês, trazer um argumento para discutir com vocês. A primeira coisa que eu mostro é o seguinte: Deus é fiel. O segundo capítulo, ele vai trazer exemplos de fidelidade. A ideia do segundo capítulo não é que as pessoas são fiéis, não é que a Cássia é fiel, a Regiane é fiel, a Larissa é fiel, não é isso. A ideia é a seguinte: como no capítulo 1 ele falou que Deus é fiel, no capítulo 2 ele vai dizer que Deus leva pessoas a serem fiéis. Ok? Então a ideia é dar exemplos de fidelidade, mas não como uma fidelidade que é minha, eu sou fiel, então eu sou melhor que a Cássia, porque eu sou fiel, a Cássia não é. Mas a ideia é de que Deus produz fidelidade. Tá? A ideia é, quanto mais próximo dele você estiver, maior vai ser a sua fidelidade. Essa é a ideia do exemplo de fidelidade. Por isso que no capítulo 3 ele trata da fonte da fidelidade. Então ele começa falando de Deus, fala das pessoas fiéis. No capítulo 3 ele fala da fonte da fidelidade dessas pessoas, que é o próprio Deus. E aí no capítulo 4 ele dá um estímulo. A gente usa a palavra exortação para isso, um estímulo, um ânimo para as pessoas sejam fiéis. Então eu estou aqui falando com vocês hoje e digo para vocês o seguinte: eu estou falando sobre, mostrando para vocês ao longo da história, ao longo de tudo que aconteceu, ao longo da sua vida, que Deus tem sido fiel com você. Aí eu chego aqui e pego aqui no nosso meio e mostro: olha, está vendo como é que essa pessoa foi fiel? Ele está aqui passando pelas mesmas dificuldades que você está passando, a mesma igreja que você está passando, mas olha como é que ele está fiel. Aí no capítulo depois eu digo para você: mas ele não é fiel porque ele é melhor do que você, ele é fiel porque Deus tem produzido nele fidelidade. E depois eu digo: então seja fiel como eles são, busque mais a Deus que você vai se tornar mais fiel. Essa é a ideia, é o esboço de toda a carta aos Filipenses. Tudo bem até aqui? Relembrei mais ou menos, né? Então a carta inteira vai trabalhar dentro de um tripé que é o seguinte: o próprio Paulo, ele vai falar dele, os filipenses, ele vai falar deles, de Cristo, e ele une tudo isso através da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus foi que trouxe Cristo até nós, a fidelidade de Deus é que produziu a fidelidade de Paulo, a fidelidade de Deus é que pode trazer a fidelidade aos filipenses. Esse é o esboço, tá? Aí eu montei uma coisa aqui que seria muito interessante se eu tivesse botado na TV. Mas para vocês pegarem o seguinte, ó. O pessoal que está assistindo em casa não vai ver, mas tudo bem. Depois eu mando para vocês. Se você for ler qualquer comentário a respeito dos filipenses, você vai ver que existe uma mudança dentre a maneira como os mais antigos comentaristas bíblicos faziam e os mais novos. Essa grande mudança aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra, quando descobriram alguns manuscritos antigos no deserto da Judéia, que é chamados manuscritos da caverna de Qumran. Então o que aconteceu? Acharam umas cavernas no deserto, vasos, e dentro de vasos muito antigos, e dentro desses vasos tinham pergaminhos antigos de várias coisas, de escrituras, né, de coisas da Bíblia, de coisas da Torá, de trechos inteiros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia. E lembrando que não era como a gente tem hoje, era escrito num pergaminho, então eram vários rolos. Acharam coisas de história, acharam coisas da cultura da época. Baseado nisso, passou-se a entender melhor como era a cultura da época. Então, o que se achou ali, em termos dos livros dos profetas, por exemplo, é a mesma coisa que a gente tem, a mesma coisa que todo mundo teve ao longo de toda a história da igreja.
Mas o conhecimento do contexto histórico faz com que você, compreendendo como as pessoas pensam, você consiga enxergar melhor o texto que você está lendo. Então, se eu digo alguma coisa vivendo em Taubaté, no Brasil, no século XXI, eu estou falando aquilo baseado naquilo que eu conheço. Eu não vou falar de uma coisa futurista, né, de, sei lá, de nanotecnologia ou de alguma coisa, porque eu não conheço essa realidade. Um cara daquele futuro lá, que vive isso, pode não entender coisas que eu falo agora. Então, mudou-se por causa disso. Então, quando você pega uma coisa antiga, você vai ver que é o seguinte, que o trecho, eles interpretam o seguinte, o trecho que a gente viu na aula passada, que é o capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26, que Paulo estaria falando dele próprio. E se você olhar o texto, você vê que ele fala que ele estava na prisão, ele está vendo o que aconteceu com ele, serviu à propagação do Evangelho. Então realmente ele está falando dele, tá? Eles entendem que o segundo trecho, que é aquele que a gente vai ver hoje, que vai do capítulo 1, versículo 27 até o 2, 18, que Paulo está falando deles, dele próprio, dos filipenses também, porque ele dá vários exemplos falando dos filipenses. Se você pegar, por exemplo, aqui um trecho, você vai ver que no começo, no versículo 12, Paulo escreve assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Então ele está usando aqui um pronome pessoal, que ele diz, me aconteceu, ele está falando dele. Quando você pega o versículo 27 do capítulo 1, ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, vocês exerçam. Então ele está falando aqui no plural para eles, por isso que ele está falando deles. Então, é verdade isso? Dos versículos 24 a 26, Paulo vai concluir neles, nos filipenses, e no capítulo 2, do 16 a 18, ele conclui nele. Então, aí o que acontece? As pessoas liam dessa maneira, e quando pega no versículo 25, ele fala de alegria. Se você olhar capítulo 1, versículo 25, você vai ver que ele fala de alegria. Se você olha também, e só que a alegria dos filipenses, você pode ler para mim o versículo 25, Cássia? É diferente. Filipenses 1, 25. Conhecido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Gozo da fé e alegria. Então ele está falando para vosso progresso e vossa alegria. No capítulo 2, versículo 17, Paulo fala da alegria deles. Você podia ler para mim o 17? Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos cosme com gratuito. Então o que acontece? Baseado nisso, a interpretação tradicional colocava como tema da carta aos Filipenses a alegria diante do sofrimento. Existe isso na carta? Existe. Você pode ver que é uma exortação a estar alegre mesmo sofrendo perseguições. Não está errado. Mas a alegria, ela não é uma coisa gerada por nós espontaneamente. A alegria tem uma base. Para um pouquinho e pensa na sua própria vida. O que te deixa alegre? Só você pensar naquilo que te deixa alegre, quando acontece alguma coisa, te deixa alegre, tá? Então, se aquilo te deixa alegre, é porque existe algo na sua maneira de enxergar o mundo, nos seus valores, que fazem com que você se alegre com aquilo. Então, a alegria, ela não é uma coisa que gera do nada. Acordei hoje, tô alegre. Não tem. Se você está alegre, é porque aconteceu alguma coisa que te deixou alegre. Então, a alegria é produto de alguma coisa. Dessa maneira, a questão que Paulo está tratando aqui o tema principal não é a alegria, mas o tema principal da alegria no sofrimento. O tema principal é a fidelidade. E a fidelidade, significa fidelidade de Deus, produz em mim alegria. A fidelidade produzida em mim por Deus faz com que eu tenha uma transformação na minha maneira de enxergar o mundo, e mesmo diante da adversidade, eu me mantenho alegre.
E aí Paulo nos anima a isso. A base de tudo é Cristo, por isso que ele trabalha a questão de Cristo em todos os momentos. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui? Cristo é o espelho da fidelidade de Deus por nós. Cristo é aquele que produz em nós alegria. Quando você vive o Evangelho, a partir do momento que você compreende o Evangelho e que você recebe a Cristo na sua vida, e a sua vida vem sendo transformada por Ele, mesmo diante das adversidades, você entende o seguinte: isso tudo que eu estou passando aqui é um momento da minha vida. Isso tudo um dia, de alguma maneira, há de acabar, seja um momento bom, seja um momento ruim, mas eu vivo em Cristo. Então, independente dessas coisas, eu mantenho uma alegria interior, que não é exatamente como você pensa alegria, mas a alegria tratada aqui não é aquele negócio de estar rindo no meio de uma desgraça, né? Não é isso. A alegria aqui é uma condição interior, é uma questão de, independente das circunstâncias, eu mantenho o propósito, independente das circunstâncias, eu mantenho a motivação, independente das circunstâncias, eu mantenho a alegria do viver. Tá? Para a gente é complicado, né? Entender isso muito. Então, disso eu fiz um segundo gráfico, que mostra o seguinte: no capítulo 1 nós vimos a fidelidade de Deus, hoje nós vamos ver exemplos de fidelidade. No capítulo 1, a fidelidade de Deus na vida de Paulo. No capítulo 2, a fidelidade na vida dos filipenses, produzindo alegria. Por isso que existe no capítulo 1 um versículo que é muito importante a gente entender, quando ele escreve assim: estou convencido que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo assim, que sim, por que ele está convencido? Porque ele conhece o Deus a quem ele serve, conhece a fidelidade dele. Então, ele sabe que Deus vai produzir neles a obra que tiver que ser produzida. Ok? Com isso, a gente vai ler o versículo 27 agora, do 27 ao 30, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, porque hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo passar aqui. Não importa o que aconteça. Capítulo 1, do 27 ao 30. Então, eu estou lendo aqui na NVI, tá? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês, presta atenção nessa frase que vem a seguir, permanecem firmes num só espírito, primeiro ponto. Segundo, lutando unânimes pela fé evangélica. Terceiro, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então perceba, versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Na sua versão está diferente aí, Cássio, você pode ler para mim 27? Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ele, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Beleza. Aí, qual que é a diferença principal da sua versão da ARA para a versão NVI? Está dizendo, vivam, vivam, ou vivei. Aqui na NVI está, exerçam a sua cidadania de maneira digna. Por que acontece isso? Porque, vocês sabem bem, a Bíblia original foi escrita no grego antigo, um grego que nem existe mais hoje. Tá? E o grego é uma língua interessante. Se um dia você tiver a oportunidade de estudar grego, você vai perceber que o grego é uma língua muito interessante, esse grego antigo. Porque às vezes você tinha uma palavra que significava quase que uma sentença inteira. E a mesma palavra tem diferentes significados que são mudados de acordo com o contexto. Tá? Então a palavra aqui, que foi traduzida aqui como vivei, ela pode ser traduzida como viver, mas a melhor maneira de traduzir isso é exatamente ligada à cidadania, como foi traduzido em NVI, exerçam sua cidadania. Por quê? Porque o que Paulo está querendo passar a mensagem para eles é o seguinte: eu digo para vocês, você tem uma dupla cidadania. Você fala assim, como assim? Ser cidadão de um reino, de um país, é pertencer ao país com direitos e deveres, não é isso? Então eu sou brasileiro,
eu tenho direitos por ser brasileiro, tenho direito a voto, tenho direito a trabalho, tenho vários direitos que a Constituição me garante, mas eu tenho obrigações, eu tenho que votar, homem tem que fazer serviço militar e assim por diante, são deveres, tá? Ao mesmo tempo, todo aquele que é crente, ele é um cidadão do reino de Deus. Concordam comigo? Esse é um conceito que vocês já ouviram. A gente usa a expressão eu nasci de novo. Tem até uma música que a gente canta assim. Significa o quê? Eu pertenço a um outro reino. Eu não sou assim cristão daqueles que, então tá bom. O que significa ser cristão? Significa que quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Significa que ser cristão quer dizer o seguinte, você já está no céu. Não, mas como assim? Eu vivo aqui, acordei hoje de manhã, tomei café, vim para a igreja, machuquei o pé. Como eu já estou no céu? Você já está lá, embora nem tudo esteja ainda concluído. Mas o estando lá, o saber que você está lá, deveria mudar a sua maneira de viver aqui. Eu deveria viver aqui como um cidadão do céu. Eu deveria viver aqui como alguém que quer fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Nossa, mas isso é muito difícil, mesmo. Impossível, eu diria. Ele só é possível em Cristo. Quanto mais próximo dele eu estou, mais transformado eu sou e mais as minhas atitudes e a minha maneira de pensar vão sendo mudadas. E aí eu vou tendo as minhas atitudes mudadas, tá? Se eu tenho uma dupla cidadania, essas pessoas aqui também tinham. E aí Paulo usa isso porque existia uma outra coisa paralela. A cidade de Filipos, eu mostrei para vocês na primeira aula, e aí quem não estava não sabe, quem estava não lembra, foi uma cidade fundada por gregos. Ela foi construída num lugar, e aí o pai de Alexandre o Grande foi quem fundou as bases da cidade. Então, uma cidade originalmente grega, que agora tinha sido conquistada pelo Império Romano. Então, eles se consideravam pessoas de dupla cidadania e se orgulhavam disso, porque eles faziam parte, era uma cidade muito importante no reino, e Paulo está usando isso como uma forma de dizer para eles o seguinte: olha, vocês exerçam a sua cidadania, vocês têm uma dupla cidadania, exerçam a sua cidadania cristã de forma digna. Como? Como que você faz isso? Permanecendo firme num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica e sem se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. São as três coisas que Paulo pede que eles façam, tá? Depois ele diz o seguinte: para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é salvação da parte de Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouco, ele quer dizer aqui. 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, se até o versículo 26, Paulo usa uma forma narrativa de escrever, o que é isso? Eu estou na prisão, através da prisão eu consegui pregar o evangelho para o pessoal do império, assim por diante. Aqui ele começa a usar uma forma que a gente chama de imperativa. Veja, não importa o que aconteça, exerçam, ele está dando uma ordem. Então, ele muda a maneira de escrever. Na verdade, ele está preparando esse trecho inteiro aqui, uma preparação para aquilo que ele vai falar no capítulo 2. E um ponto importante para a gente entender aqui é quando ele diz firmes num só espírito, lutando unânimes. Ele está falando de unidade. Se essa igreja tinha desunião, ele está tratando aqui do ponto de unidade. O que ele quer dizer com isso? Para que vocês possam enfrentar as dificuldades que vocês estão passando, é necessário que tenha unidade entre vocês. De novo, dá uma parada e pensa. Dentro da sua própria casa, vocês estão enfrentando um problema financeiro, sua família, você, todo mundo financeiro. Se vocês não se unem para enfrentar o problema financeiro, fica muito mais difícil. Se você tem no meio das pessoas um que é gastão, um que não sei o que, o outro que ganha, guarda o dinheiro dele, não reparte com os outros, não ajuda a pagar, ou seja, se o egoísmo imperar, se cada um olhar para o seu lado, a casa cai. Básico, tá? Então, se você agora, quando vai tudo bem, beleza, cada um faz a vida do jeito que quer,
mas quando as dificuldades vêm, a unidade é importante. Então, se eles estão enfrentando muitas dificuldades, a melhor maneira é isso. Por isso que Paulo enfatiza muito a questão da unidade para eles. E já preparando para o capítulo 2, aonde a gente já vai ver já, versículo 1, versículo 2, ele fala da esperança que eles vão vencer essas tensões, tá? No versículo aqui, então, 27, aparece permaneçam firmes. Essa palavra firmes poderia ser traduzida também como fiéis, e talvez a tradução melhor para essa palavra sejam fiéis. E daí vem a pergunta para eles assim, o quanto eles estão firmes, né? É o que está implícito nisso. Lutando pela fé, a mesma palavra fé poderia ser traduzida também como fidelidade, com uma só fé. Então ele diz o seguinte, como que você vai permanecer firme? Primeiro, lutando juntos, tá? Lutando juntos por essa fé evangélica, ou seja, pela fidelidade ao Evangelho, uma forma positiva de viver. E qual a forma negativa de que você pode contribuir para permanecer firme? Sem se intimidar. Alguns vão pressionar, mas vocês vão permanecer fiéis? De novo, você traz aqui para a sua vida. Você para e pensa o seguinte, olha, a minha mensagem para vocês é que mesmo diante de toda dificuldade, para você permanecer na fé, diante de toda oposição que você tem da sua família que não crê, das pessoas, amigos que não creem, como que você permanece firme? Em primeiro lugar, como que você permanece fiel a Deus diante de tantas provações, diante de tantas lutas? É que você lute, né? E aí entra aquela parte que é Deus que produz, mas Ele espera de nós, Ele quer de nós, Ele nos leva a ter uma busca por isso. A gente não é simplesmente um robozinho que Deus vai falar, então agora a Regiane vai ser fiel, vou levar a Regiane por aqui. Deus produz em nós fidelidade. Produz fidelidade como? Nos conduzindo, mas de maneira que a gente deve ter atitudes para isso. A gente não é máquina, né? Ele não simplesmente abre a nossa cabeça e põe. Ele nos conduz a situações. Então, de onde vêm as dificuldades? As dificuldades vêm de todo lado, desse mundo mal que a gente vive. E por que Deus deixa a gente passar por dificuldade? Não era mais fácil? Está vindo uma coisa contra você, ele põe uma barreirinha? Não, imagina. Ele faz isso muitas vezes conosco. Ele nos guarda muitas vezes. Mas muitas vezes deixa acontecer. E o que deixa acontecer? Porque isso deve ter o poder de produzir em nós atitudes de fidelidade. Porque se você conhece realmente a Deus, se você tem buscado um relacionamento com Ele, você vai entender aquilo que aquela música diz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então, se Ele nos poupar de algum sofrimento, ou se Ele permitir que a gente sofra, é o mesmo Deus. O que se espera é que nas situações boas e nas situações ruins eu cresça na fé. Ele quer produzir em mim fidelidade. Então, isso. E o que eu deveria não fazer? O que eu não deveria fazer de forma a contribuir para permanecer firme? Não deixar me intimidar por aqueles que se opõem. Todo mundo está na sua volta tentando te desviar do caminho e fala, não, eu vou resistir. Por quê? Porque esse não é o caminho que Deus quer para mim. Então essas são as minhas partes. No versículo 29, ele diz o seguinte, quando ele diz no 28, olha, pois isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação da parte de Deus, é porque aqueles que se opõem a você, aqueles que de alguma forma tentam atrapalhar, te perseguir por conta disso, para eles é sinal de destruição, porque o que leva à salvação é o relacionamento com Cristo, é a fé em Cristo Jesus. Então, para você, se você está sendo perseguido por conta da sua fé, isso para você é um sinal de salvação. Se você enfrenta lutas do tipo assim, nossa, eu não devo ir por esse caminho, porque esse caminho não é agradável a Deus, isso produz uma luta interior em você, é sinal que você está vivo.
é sinal que o Espírito Santo de Deus está te incomodando. Quando você pega e vai por um caminho e você não está nem aí se aquilo está certo ou está errado, tem alguma coisa errada com a sua fé. Ou ela não existe, o Espírito não habita em você, ou você se tornou tão distante que você não ouve. A gente faz muito isso na nossa vida, né? A gente quer fazer alguma coisa que a gente sabe que não está certo. A gente sabe que diante de Deus não é correto. E a gente faz o seguinte: eu não quero ouvir, porque eu quero andar segundo os meus caminhos. Tá bom. Você vai, Deus permite. Ao momento que você quebra a cara, você olha para trás e fala, puxa vida. Né? Então você é crente, mas você está andando dessa forma. Agora tem gente que pode até estar dentro da igreja, mas ele não tem o menor convencimento do Espírito de nada. Ele continua em tudo. Não existe nele uma palavra chamada arrependimento. Ele quebra a cara e ele continua achando que aquilo é culpa de Deus, que aquilo é culpa das pessoas, que não sei o que. Não tem convencimento do Espírito. Então, isso é um sinal de que talvez possa ser que o Espírito não habite em você. Porque a gente às vezes se fica assim, será que eu sou salvo mesmo? Porque são dúvidas que às vezes passam na cabeça. Aí você passa essa dúvida na sua cabeça, não, mas eu creio em Jesus Cristo. E você, pela convicção interior, pelo Espírito que testifica com você, fala, não, eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu tenho certeza que Cristo habita em mim. Então, o problema não é passar dúvida na cabeça. O problema é ter a certeza de que não é e tentar se enganar. E aí no versículo 30, ele os anima a permanecerem fiéis. Passa agora para o capítulo 2, em que ele vai dar exemplos de fidelidade. O capítulo 2 é muito bonito, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, em que ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. De novo, o mesmo modo de pensar, unidade. O mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Então Paulo passa agora a corrigir algumas atitudes da igreja, e ele vai usar exemplos de fidelidade, sendo que o primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Cristo, como contraste. Ele vai usar o primeiro exemplo de Cristo. A alegria aparece aqui de novo. Por quê? Porque é um contraponto ao sofrimento. Se vocês estão sofrendo, ele fala de alegria. Então, olha só, ele diz o seguinte, ele usa uma forma grega de escrever, que eu já falei para vocês no início, é uma forma retórica. Da maneira como ele escreve, ele diz, se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação, transforma isso em pergunta, porque ele na verdade está fazendo. Há algum encorajamento em Cristo? Sim. Há alguma consolação no amor? Sim. Há alguma comunhão no Espírito? A resposta é sim. Há alguma afeição e compaixão? A resposta é sim. O que ele faz? Ele usa uma estratégia retórica de levar as pessoas a se convencer. Eu chego para você e falo assim: você nasceu no Brasil? Nasci. Você tem carteira de identidade? Tem. Você vota? Voto. Eu faço várias perguntas que te levam a responder sempre sim. Então você é brasileiro? Não tem como você negar. Quer dizer, eu estou fazendo perguntas que, se você responde sim, quando chega no final, então você é brasileiro. Você fala, não sou brasileiro. Certo? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Perguntas retóricas. E aqui está exatamente o clímax dessa parte da carta inteira, quando ele vai trabalhar com eles a questão de perspectiva, a questão de mentalidade. Tá? Porque o que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que vocês receberam do mesmo Cristo. Se você respondeu sim para todas essas perguntas aqui, você tem tudo isso por conta de Cristo. Tá? Se você tem tudo isso de Cristo, expresse
através de Cristo, tem a mesma mentalidade de Cristo. É o que ele está construindo aqui, tá? Então, o que ele quer dizer? O que é principal nesse trecho? Você olha lá, a parte principal é essa que eu falei para vocês: tenham o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque se você tiver o mesmo modo de pensar, você vai ter, o verbo principal aqui, mentalidade, mesmo modo de pensar. Esse é o verbo principal da passagem. Porque se você tiver a mesma mentalidade, o mesmo modo de pensar, você vai ter o mesmo amor. Se você tiver o mesmo modo de pensar, você vai ter um só espírito. Se você tiver o mesmo modo de pensar, você não vai fazer as coisas por ambição egoísta ou vaidade. Se você tiver o mesmo modo de pensar, você vai fazer as coisas humildemente. Se você tiver o mesmo modo de pensar, você vai cuidar dos interesses dos outros e não somente dos seus. Essa é a ideia que ele quer trabalhar aqui com eles. Mentalidade. É por isso que ele fecha esse trecho no versículo 5, dizendo: tende em vós a mesma frônesis, né, que é a palavra que ele usa aí, a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Então, qual que é a ideia de Paulo para nós? Você olha para a sua vida e fala assim: poxa, eu não estou satisfeito com a minha vida. A minha vida, eu não estou satisfeito com a maneira que eu estou vivendo. O que eu posso dizer para você? A maneira como você está vivendo, se você não está feliz, você pode até mudar de atitude. O exemplo que a gente sempre usa, que todo mundo gosta aqui: eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, estou gordo. Assim, faz exercício. Eu posso falar estou gordo porque eu não estou, né? Vai fazer exercício. Aí você vai fazer exercício. Você começa dia 1º de janeiro falando: esse ano vai ser o ano da virada. Esse ano eu vou fazer. Primeira semana você corre todo dia, vai na academia todo dia. Segunda semana deu uma chuva na hora que você estava indo, você já não vai. Apareceu uma dificuldade, você já não vai. Quando chega no final de janeiro, já esqueceu todo o seu propósito no dia 1º, você já não faz mais nada de exercício o ano inteiro. Você voltou a ser sedentário antes, certo? Agora, aconteceu algo na sua vida que deu um clique, deu uma mudança de mentalidade em você. Você passa a entender que você entende que realmente exercício é importante para você. Aí vem todas as dificuldades para você não fazer exercício, mas você vai, você permanece. Por quê? Porque você tem vontade. Eu posso falar isso em carteirinha. Fazem anos que eu vou na academia. Você chega para mim assim: nossa, estou sempre para a academia, você está feliz com a academia? Não, detesto. Mas a minha mentalidade foi mudada de forma a entender que eu preciso daquilo, que eu dependo daquilo, que aquilo é importante para mim mesmo, que aquilo é agradável a Deus, porque o cuidado do corpo que Ele me deu é agradável a Ele. Então eu faço exercício. Se você não está satisfeito com a maneira que você está vivendo, você pode até mudar algumas atitudes e perseverar até por um bom tempo. Mas o que realmente te muda é uma mudança de mentalidade, é uma maneira diferente de enxergar o mundo. E ser cristão é isso. É eu entender que eu sem Cristo, que existe algo em mim que me separa de Deus, que é o meu pecado. O meu pecado não são os meus pecados. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. É o pecado que habita em mim. A minha maneira de viver, que assim, eu decido a minha vida. Eu não dependo de Deus. Eu resolvo todas as coisas. Eu não creio que existe um Deus. Deus não age sobre a minha vida. E assim por diante. Você tem uma vida apartada dele. A partir do momento em que você crê que existe um Deus, que você entende que Cristo é o próprio Deus encarnado, que deu a sua própria vida por nós, você entendeu isso e você entrega. Quando a gente diz entrega a sua vida a Ele, significa depositar toda a sua confiança nele, confiança para essa vida e para a vida futura. Eu entendo o seguinte: eu não posso estar com Deus. O mundo diz que todos os caminhos levam até Deus. Não, o que eu creio é o que a Bíblia diz: o único caminho que leva até Deus é Cristo Jesus. É Ele que me reconecta com Deus. E aí, quando eu deposito a minha total confiança nesse propósito de Deus para a minha vida, e eu entendi o Evangelho e tenho essa disposição interior que só o Espírito Santo de Deus dá de segui-lo, eu passei a ter uma transformação de mentalidade que precisa ser alimentada todos os dias, porque eu posso ter entendido o Evangelho e permanecer com uma vida raquítica de não ter uma mentalidade transformada todos os dias.
O conhecimento da Bíblia é que vai fazendo com que a minha mentalidade, a minha maneira de ver o mundo seja mudada. Eu começo a olhar para as coisas e entender qual é o verdadeiro valor de tudo. Eu começo a entender o quanto Deus é Deus. E aí a minha alegria está em viver a fé. Tá? Então, esse é um ponto que está aqui, mudança de mentalidade. E existe um ponto aqui interessante que a gente precisa citar só por conta de uma maneira de enxergar o Evangelho que a gente precisa lidar com muito cuidado. Quando Paulo escreve assim, cada um cuide não somente dos interesses, mas também dos interesses dos outros, existe um livro de um autor que eu gosto muito dele, que é o Tim Keller, que é Ego Transformado, em que ele fala da bênção do autoesquecimento. Eu entendo o que ele quer dizer, mas aqui eu vou colocar uma outra forma de pensar, que é a maneira que o Guilherme Nunes coloca, que eu acho muito interessante e a gente tem que considerar isso. Perceba que Paulo diz, cuide não somente dos seus interesses. Então, o que Paulo não está dizendo que você deve esquecer de você e cuidar do outro. Ele diz, cuide não somente dos seus interesses. Então está dizendo que eu tenho que cuidar de mim, e cuidando de mim tenho que cuidar do outro. Então tem que tomar um pouco de cuidado para que eu não viva um evangelho do tipo, eu não sou nada. Não, na verdade sim, eu tenho que cuidar de mim até para poder cuidar do outro também. O problema nosso é que a gente tem uma tendência muito grande a ser egoísta. Então quando eu digo que eu tenho que cuidar de mim, pronto, aticei o demônio que existe, entre aspas, tá? Que existe dentro de você. Então aí você começa a pensar somente em você cada vez mais e nada nos outros. Esse é o nosso problema. É necessário um equilíbrio. Eu cuide de mim e cuide do outro. E quando você fala, mas na Bíblia não está dito, Jesus não disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois siga-me. Ele está falando a respeito de salvação. Ele não está falando de vida cristã. Ele está falando de salvação. Quer dizer, para poder ser salvo, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que dizer que eu não posso alcançar a salvação por mim mesmo. Eu preciso da cruz de Cristo para isso. E a partir disso, eu vou cuidar melhor de mim e vou pensar no interesse dos outros também. Eu não vou pensar somente em mim, eu vou pensar em mim e na comunidade em que eu estou inserido. Versículo 5, ele diz então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que é isso? Eu já falei para vocês algumas vezes, essa palavra é uma palavra muito importante, de difícil tradução, a palavra phronesis, que é traduzida como atitude, que é muito mais do que atitude. É uma mudança completa de perspectiva, é aquilo que nos move. Então a palavra aqui, atitude, não é como eu mudo de atitude, agora eu vou fazer exercício. Não, é uma transformação de mentalidade. Então ele está dizendo assim, a perspectiva de vida de vocês deve ser a mesma de Cristo. A mentalidade de vocês deve ser a mesma de Cristo. Vocês devem enxergar o mundo e tudo que vocês têm à sua volta a respeito de Cristo. E como que Cristo via tudo? Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Primeira coisa que ele diz. Aqui é muito lindo isso que ele está escrevendo. Porque eu não sei, quando eu disse para você, embora sendo Deus não considerou o ser igual a Deus, eu não sei como que você compreende isso. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, porque ele era Deus, ele se humilhou. Nossa, que coisa esquisita. É como se eu dissesse para você o seguinte, isso é algo que só Deus poderia fazer. O homem não pode fazer isso. Eu não posso ter esse tipo de humilhação. Eu sou homem, jamais vou ser Deus. Então não tem como me humilhar. O que está dizendo? Porque ele era Deus, ele se humilhou. Essa a tradução que melhor se encaixa aqui. E quando ele diz na forma de Deus, como algumas versões, acho que é na sua que está assim? Não está na forma de Deus. Na forma de Deus? Forma de Deus, porque sendo Deus, seria talvez. E o que ele quer dizer com isso aqui? Como Cristo era desde a existência de todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Cristo é Deus.
porque diz que existindo na forma de Deus, e na NVI está traduzida aqui, embora sendo Deus. Então aqui já foi traduzido de uma forma melhor, porque é uma afirmação que ele está fazendo. A gente sabe, por exemplo, os testemunhos de Jeová não creem que Jesus Cristo era Deus. O que Paulo está dizendo aqui do grego é isso mesmo, porque sendo Deus e porque ele era Deus, ele não considerou o que ser Deus era algo que ele deveria pegar-se. Tá? Ele se humilhou, que é o que diz no versículo seguinte. Tá? Então, Jesus Cristo é Deus, pré-existente, revestido de trajes de majestade divina, de glória. Ele é, na verdade, um paralelo com o que ele vai falar abaixo sobre homem. E no 7 ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Esvaziou-se não significa que ele se esvaziou de algo. Não quer dizer o seguinte: então quer dizer que Jesus Cristo fez o seguinte, ele tirou dele tudo o que era coisa e se fez homem. Não, ele simplesmente se esvaziou a si mesmo, tornando-se servo, semelhante a homens, ou seja, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, tornando-se homem e serviu, ou seja, se humilhou. A grande humilhação aqui, porque o que ele está dizendo para esse público aqui, que a grande humilhação de Deus não foi deixar de ser Deus para ser homem, foi sendo Deus, se fazer homem e servir. Essa é a grande humilhação. Então, diante daquilo, o que ele quer dizer para mim e para você com isso, de aplicação? Eu tenho que ter a mesma mentalidade de Cristo, então como que eu vou fazer isso? Eu não posso me tornar Deus? Olha para você mesmo, se esvazie daquilo que você acha que você é e sirva. A gente muitas vezes coloca os nossos interesses acima de todas as coisas. Eu não fui salvo por Cristo para vir domingo na igreja, sentar aqui, assistir um culto e ir embora durante a semana, tocar minha vida do jeito que eu quero. Eu fui salvo por Cristo para servi-lo durante toda a minha vida. Então, ele está dizendo o seguinte: esvazie-se também de você mesmo e sirva. Tá? O versículo 8 diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra obediente aqui também tem a ideia de fidelidade. O que ele está dizendo é ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Por isso que o tema é fidelidade. Então, ele humilhou-se a si mesmo e foi fiel. Eu já falei isso para vocês: fidelidade é diferente de obediência. Eu obedeço muitas vezes contra a minha vontade. Ser fiel é obedecer sabendo que aquilo é o que se espera de mim, e eu não vou fazer aquilo porque simplesmente mandaram e eu estou fazendo e pronto, a hora que tiver alguém para mandar eu não faço. Eu continuo fazendo mesmo que não seja mandado. Tá? Então a humilhação não é deixar de ser Deus, mas sendo o mesmo Deus que se humilhou. No versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. O que é um nome que está acima de todo nome? Esse é Senhor, é a palavra Kyrios. O que está em jogo aqui? O imperador romano César era Kyrios, e as pessoas estavam divididas entre isso. Então ele está dizendo o seguinte: que Deus o exaltou acima de todo nome, e para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de todo sobrenome, Kyrios. Paulo está citando aqui também um trecho de Isaías, e o que ele quer trazer com isso? A ressurreição de Cristo dá a ele uma posição de Kyrios, ou seja, Deus homem. Jesus era Deus, agora ele é Deus homem, ou seja, o Deus que se fez homem, que ressuscitou, está diante de Deus. Então ele antes era Deus, agora ele é o homem Deus. O homem Deus que é o cabeça de quem? Desse corpo, que é a igreja de Cristo. Então, Deus no capítulo 1 é fiel, no capítulo 2 ele age, e se você estiver nele, você deverá agir da mesma maneira. Por quê? Porque você recebe dele amor, o amor que produz em você todas essas características que ele citou.
Por isso que eu estou dizendo, a ênfase aqui não é imitar. A ênfase aqui não é eu imitar, então é o seguinte, você é crente, então você vai ter que agir dessa maneira daqui para frente. Não é uma imitação de Cristo. Porque se fosse uma imitação de Cristo, teria um problema com o versículo 9. O versículo 9 diz que Deus exaltou uma mais alta posição, então eu vou achar o seguinte, então se eu for fiel, Deus vai me exaltar a uma alta posição. Não é uma questão de simplesmente seguir um exemplo, mas uma questão de transformação. Se eu bebo dessa fonte que é Cristo, eu sou transformado, e essa transformação produz em mim tudo isso que Cristo fez. Essa é a ideia que Paulo quer defender aqui. Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja, Ele é aquele que pode produzir em você a transformação necessária para que você viva a verdade do Evangelho. Beleza? Paramos por aqui porque a gente está estourando meu horário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar?